Revelações sobre o terremoto político que sacode o Brasil. A Operação Lava Jato atingiu essa semana o ex-presidente Lula. Ameaçado de prisão, o ex-presidente tentou se tornar ministro, o que o afastaria do juiz Sérgio Moro. Mas o grampo telefônico divulgado no mesmo dia mudou tudo. As gravações mostram Lula que o Brasil desconhecia. Essa é a nossa reportagem da semana. Lula, o operário, o homem que desafiou a ditadura com greves nos anos 70. O político que governou o Brasil com as mais altas taxas de popularidade. O mesmo que hoje está no centro de um escândalo de corrupção sem paralelo na história do país. A Operação Lava Jato detona poderosos há exatos 2 anos. E agora expõe o ex-presidente Lula como jamais aconteceu. Na semana em que ele tentou ser ministro e não conseguiu, Lula vive o pior momento de sua história. Na mira dos investigadores, ele é grampeado e o que se ouve assusta o país. Eu sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba. Segunda-feira, começa uma das semanas mais tensas da vida do país e de Lula. Um dia depois das manifestações que levaram milhões de pessoas às ruas contra Lula e o governo do PT. Segundo os institutos de pesquisa, foi a maior manifestação popular da história do país. O pedido de prisão preventiva de Lula havia sido feito pelo Ministério Público de São Paulo. Na segunda, a Justiça Paulista transferiu a decisão para o juiz Sérgio Moro, de Curitiba, responsável pela Operação Lava Jato. A denúncia era de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. O ex-presidente é acusado de ser o verdadeiro dono de um triplex no Guarujá, litoral paulista. O imóvel está em nome da empreiteira OAS, uma das envolvidas nas investigações da Lava Jato. Uma ideia começa a tomar força. O ex-presidente virar ministro de Dilma. Lula ajudaria o governo da presidente Dilma a escapar do impeachment e também escaparia do juiz Sérgio Moro. Isso porque ministros têm o chamado foro privilegiado, ou seja, não podem ser julgados e presos por instâncias menores da Justiça. São processados apenas no Supremo Tribunal Federal. Era o dia em que Lula seria anunciado ministro, mas um novo escândalo suspende tudo. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, aparece em conversas gravadas por telefone com José Eduardo Marzagão, assessor do senador Delcídio do Amaral. O senador estava preso por sugerir a fuga do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Mercadante tentava impedir que Delcídio fechasse um acordo de delação premiada. Eu acho que eu devia esperar, não fazer nenhum movimento precipitado, porque ele já fez o movimento errado. O que era boato se torna verdade. Lula é anunciado novo ministro da Casa Civil do governo Dilma. Horas depois, a verdadeira bomba política da semana. O juiz Sérgio Moro suspende o sigilo de conversas telefônicas de Lula porque ele passaria a ter foro privilegiado. A gravação mais recente, feita no mesmo dia, é uma conversa entre Lula e Dilma. Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom, tá bom. Para alguns juristas, a gravação é indício de que a presidente Dilma estaria tentando obstruir a justiça. O termo de posse seria um documento para evitar a prisão de Lula, mesmo antes da posse.
Na sequência, o Brasil conheceu várias gravações de Lula, de alguns familiares dele, de ministros e de ex-ministros. Uma rara oportunidade de saber como são as conversas nos bastidores do poder. Um choque para os brasileiros. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada. Nós temos um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado. Um parlamento totalmente acovardado. Nós temos um presidente da Câmara um presidente do Senado não sei quantos parlamentares ameaçados, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Eu sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba. Vem cá, só uma pergunta. Ela te convidou para o Ministério? Aham. E você acha que não é o caso, por enquanto? Não, mas eu tô pensando. Em uma conversa entre o presidente do PT, Rui Falcão, e o então ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, a ideia de proteger Lula de uma ordem de prisão fica mais evidente. Aí ele pediu a preventiva do cara em cima do quê? Não tem, em cima do triplex, da denúncia, ele é louco, os 3 promotores aqui, Jacques. Tá bom, deixa eu fazer alguma coisa aqui. Porque eles podem, a juíza pode despachar agora, tá indo advogado para lá, estamos chamando deputado. Falou, okay. A outra coisa é o seguinte, se nomear ele hoje, o que acontece? Aí, não sei, eu tô por fora. Então, consulta isso também. Nas conversas, chama a atenção a maneira extremada com que Lula se refere a algumas das principais instituições da República. Ao comentar com a presidente Dilma o que acha da justiça brasileira, ele dispara. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada. Nós temos o Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado. O ministro Celso de Mello, do Supremo, reagiu com veemência. Esse insulto ao Poder Judiciário, além de absolutamente inaceitável e passível da mais veemente repulsa por parte desta Corte Suprema, traduz, no presente contexto da profunda crise moral que envolve os altos escalões da República, uma reação torpe e indigna, típica de mentes autocráticas e arrogantes. Em conversa com Sigmaringa Seixas, advogado e político ligado ao PT, Lula ataca o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, nomeado pela presidente Dilma. É porque ele recusou 4 pedidos de investigação a Écio e aceitou a primeira de um bandido do Acre contra mim. Pois é, mas se fizer uma petição... Essa é a gratidão dele por ele ser procurador. Da Suíça, o procurador Janot respondeu: não sei que ingratidão, gratidão é essa. O que eu sei é que eu entrei no meu cargo por concurso público. Tenho 32 anos de carreira. Percorri toda a minha carreira, estou em final de carreira. E se eu devo a alguém esse meu cargo, é a minha família. Ao falar com o ministro Jacques Wagner, Lula cita a juíza Rosa Weber, do Supremo, que iria julgar um pedido dele. Lula parece pedir que Wagner fale com a presidente Dilma para que ela o ajude. Ô Wagner, eu queria que você visse agora, falar com ela, já que ela está aí, falar o negócio da Rosa Weber. Tá bom. Que está na mão dela para então. decidir. Falou. Se homem não tem saco, quem sabe uma mulher corajosa possa fazer Tá bom. o que não fizeram. Falou. Tá bom? Combinado. A ministra Rosa Weber não atendeu ao pedido da defesa de Lula. Para o professor de filosofia Roberto Romano, os diálogos revelam descontrole do ex-presidente. Me parece mais um político importante, desesperado, né, usando uma linguagem inadequada, no mínimo, às famílias brasileiras, né, e reclamando de todos os poderes, né. Eu acho que 90% daquelas degravações mostram mais o desespero de uma pessoa que foi poderosa e que hoje está acuada. As gravações também revelam um lado dos nossos políticos jamais visto publicamente. O
O diálogo com o prefeito do Rio de Janeiro segue um rumo inusitado. Eduardo Paes faz piadas com o sítio em Atibaia, interior de São Paulo, que, segundo a suspeita do Ministério Público, pertence ao ex-presidente. No papel, o sítio está registrado em nome de Fernando Bittar, amigo da família de Lula, e Jonas Suassuna, sócio de um filho do ex-presidente. Agora, da próxima vez, o senhor me para com essa vida de pobre, com essa tua alma de pobre, comprando esses barcos de sítiozinho vagabundo, que sou uma alma de pobre. Todo mundo que fala aqui no Rio, eu falo o seguinte, ó, imagina, se fosse aqui no Rio, esse sítio dele, não é em Petrópolis, não é em Itaipava, é como se fosse em Maricá. É uma de lugar. Esse barquinho dele é em São Pedro da Aldeia, Araruama, não é em Búzios nem Anja. É um cafona, que o senhor não perdeu essa sua alma de pobre. Isso que é a maior desgraça que eu estou vendo nesse processo todo. É isso. No dia seguinte, Eduardo Paes pediu desculpas. Na verdade, eu vim aqui pedir desculpas. Né? Nessa conversa, eu faço uma série de brincadeiras de muito mau gosto, né? Enfim, sendo ofensivo, inclusive com cidades do meu estado. Queria pedir desculpas à população de Maricá, pedir desculpas à população da minha cidade por ter feito essas brincadeiras de mau gosto. Os áudios da Lava Jato foram gravados entre 19 de fevereiro e 16 de março. A conversa de Lula com Dilma, gravada depois da suspensão do grampo telefônico, divide a opinião dos juristas. Ele deu publicidade ao público brasileiro, à nação brasileira, de um fato que ele considerou gravíssimo, e eu também considero gravíssimo, de alguém estar sendo nomeado para ser blindado contra o Poder Judiciário de uma decisão mais rápida, sendo nomeado ministro. No dia seguinte, o ex-presidente Lula divulgou uma carta aberta à população, onde diz que acredita no judiciário e nas instituições, mas não se desculpou. República de Curitiba foi a maneira irônica com que o ex-presidente Lula se referiu à equipe de policiais federais, procuradores e o juiz responsáveis pela Operação Lava Jato. O termo República se justifica pela dimensão dos resultados alcançados. As investigações que incendeiam o país tiveram início nas salas deste prédio da Polícia Federal. A princípio, o objetivo era investigar doleiros e esquemas de lavagem de dinheiro. Mas tudo mudou de patamar ao atingir a maior empresa brasileira, a Petrobras, e desvendar um gigantesco esquema de corrupção. O que acontecia na Petrobras acontece no Brasil inteiro. O Brasil é o paraíso da impunidade dos corruptos e dos corruptores. 179 pessoas já foram acusadas, 93 estão condenadas. Somado, o tempo de cumprimento das penas chega a 990 anos e 7 meses. A investigação vai além dos políticos do PT. E quando se refere a autoridades com foro privilegiado, as informações são mandadas para Brasília. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, já foi denunciado por receber propina, ter contas não declaradas no exterior e lavar dinheiro. O presidente do Senado, Renan Calheiros, é investigado por denúncias feitas em várias delações. O senador de oposição e candidato derrotado nas últimas eleições, Aécio Neves, também é citado. Na delação, o senador Delcídio acusa Aécio de receber propinas da estatal Furnas, de pedir a maquiagem de dados do Banco Rural no escândalo do Mensalão. E também acusa Aécio de ser beneficiário de uma conta secreta aberta em um paraíso fiscal em nome da família. A investigação do maior desvio de verbas públicas da história do país chegou a nomes até então tidos como intocáveis no setor empresarial. Vários dirigentes de empresas estão presos. Marcelo Odebrecht, dono de um império avaliado em 100 bilhões de reais, já foi condenado a 19 anos e 4 meses de prisão. Em Curitiba, foi montado um verdadeiro quartel-general. Participam das investigações da Lava Jato 10 delegados da Polícia Federal,
12 procuradores da República e um juiz. Nesta semana, o repórter Eduardo Ribeiro visitou o quartel-general da Lava Jato em Curitiba. O delegado federal que comanda o combate ao crime organizado nos mostra quão isolada trabalha a equipe dele. O quartel-general da operação tem leitor biométrico na porta. Apenas 16 pessoas têm acesso. 2 anos atrás, a Operação Lava Jato começou numa sala pequenininha aqui atrás de mim e logo isso cresceu rapidamente. Aqui, ó, custódia e processamento de materiais. Hoje, são pelo menos 5 salas com uma única entrada, acesso restrito. Nós estamos diante de provas e mais provas coletadas ao longo da operação e todas elas vão ser, ao seu momento, digitalizadas. Vão para o computador para ficar à disposição da equipe. E a gente nota, olha aqui, ó, ainda alguns malotes. Tem material que ainda não foi aberto. Nós tivemos que criar depósitos especiais no prédio para manter a custódia das provas e, de acordo com a necessidade, a gente vai aumentando, né? O perito Rodrigo abre para a gente agora a porta de uma sala que fica permanentemente fechada aqui nesse departamento específico da Polícia Federal. É muito barulhento, mas eu justifico para vocês por que esse barulho. São vários computadores trabalhando ao mesmo tempo para tentar desbloquear aparelhos que foram apreendidos durante a Operação Lava Jato. São telefones celulares e computadores, na maioria dos casos. Nesse instante, o sistema está tentando quebrar uma senha de um aparelho que foi apreendido com um dos suspeitos, um dos acusados. Ele tenta 1 milhão de senhas por segundo, aleatoriamente. Somente nesse caso específico, o sistema já tentou mais de 94 bilhões de vezes. E na maioria dos casos, os peritos daqui têm tido sucesso. Os jornalistas Mark Souza e Denian Couto também conversaram com 6 dos delegados da Lava Jato e mostraram as instalações onde os presos recebem familiares e advogados. Nós estamos entrando agora na custódia da Polícia Federal aqui de Curitiba. É esse local que abriga os presos da Lava Jato. E eles só conseguem conversar com os advogados e familiares através do parlatório, que é essa sala que nós estamos entrando agora. Funciona bem semelhante àquele esquema que a gente vê nos filmes. Tem um vidro que tem segurança reforçada, o preso fica daquele outro lado. Aqui, nesta cadeira, se sentam advogados, familiares, e eles conseguem conversar através do telefone. Daquele lado ali, sentam algumas das figuras mais importantes da Operação Lava Jato, como o maior empreiteiro do Brasil, Marcelo Odebrecht. Uma ferramenta importante da investigação é a delação premiada. Ninguém da equipe imaginava até onde isso iria, né? Porque com as delações, foi possível ampliar muito o foco da investigação, o objeto da investigação, então vários empresários começaram a colaborar, então isso deu maior amplitude para os fatos. Ele era merecedor de 5 milhões de dólares. Esse tipo de delação ocorre quando o réu decide colaborar com a justiça e revela detalhes dos esquemas criminosos em troca da diminuição da pena. Um dos requisitos para que uma delação com um acordo de colaboração premiada seja aprovado é que o colaborador traga novos fatos. A grande virtude da colaboração é acelerar a investigação e permitir que a gente chegue a condenações de forma mais rápida. Já são mais de 20 os delatores do esquema que sangrou a maior estatal brasileira. As revelações sobre propinas e lavagem de dinheiro na Petrobras agitaram este outro prédio, o da Justiça Federal. Na rotina do prédio, essa é uma parte vital. Para entrar aqui, você passa por um detector de metais e todas as testemunhas são filmadas por aquela câmera ali. O corredor dá acesso a diferentes salas de audiência. Sabe aquelas declarações que chocaram o país, com nomes, valores e procedimentos que comprovam casos de corrupção? Tudo aconteceu nesta sala. O juiz federal Sérgio Moro coordena as audiências daquela cadeira. A testemunha senta-se exatamente aqui e este microfone fica à disposição dela. Tudo gravado. Eu tenho confiança de que nós, brasileiros, vamos conseguir superar esses problemas. Entre segredos e decisões, o juiz federal Sérgio Moro dá palestras como esta, semana passada em Curitiba. Mesmo sem dar entrevistas, Moro ganhou repentina simpatia popular. Acontece que discrição e anonimato são ferramentas úteis quando se denuncia desvios de mais de 10 bilhões de reais.
No Paraná, o Ministério Público Federal fica bem aqui, no centro de Curitiba. Mas com o tempo, as equipes que integram a Operação Lava Jato precisaram de mais espaço e também um pouco mais de privacidade. Com isso, essa equipe atravessou a avenida e foi para aquele prédio, onde algumas salas foram alugadas para servir de quartel-general da operação. O detalhe é que, trabalhando ali, os procuradores da República se tornaram também vizinhos da maior vítima desse esquema de corrupção, a Petrobras, que também mantém um escritório ali dentro. A vizinhança é mero detalhe para o procurador da República que coordena a equipe do MPF. O grupo já ajudou a recuperar quase 3 bilhões de reais, desviados só em forma de propina. A corrupção no Brasil é um monstro, ela desvia mais de 200 bilhões de reais por ano, 3 vezes o que se gasta na área federal com educação, 3 vezes o que se gasta na área federal com saúde. Pessoas estão morrendo nas filas de hospitais, estão sem remédios, pessoas estão esperando nas filas de escolas para matricular filhos, faltam professores, faltam livros didáticos por causa da corrupção. O procurador defende que corruptos devem ter punição semelhante à de assassinos. Nós não temos dúvida nenhuma de que a corrupção mata e de que quem rouba milhões mata milhões. Convidamos o novo ministro a assinar. Mesmo com o vazamento dos áudios, Lula foi empossado ministro-chefe da Casa Civil. Se quiser. Ele não precisa justificar para ninguém. É a escolha dele. De por que razão, ela é que decidiu. Ele teria todos os títulos para ser o chefe da Casa Civil. Ele tem uma capacidade imensa de coordenação, de intuição política e de diálogo. No entanto, nessa situação extremamente complicada em que ele se encontra, me parece que foi uma ação imprudente, tanto dele de aceitar, quanto da presidente de nomeá-lo. O agravamento da crise provocou reações no Congresso. O PRB foi o primeiro partido da base aliada a romper com o governo. O PRB hoje não é mais base, a partir de hoje, do governo federal e será independente para votar aquilo que for melhor para tirar o Brasil dessa crise que não mais pode continuar, que não mais pode perdurar, porque só os brasileiros é que estão sofrendo. Na mesma quinta-feira, foi instalada na Câmara dos Deputados a comissão de impeachment da presidente Dilma. Ações na justiça se acumulam para impedir a posse de Lula. No fim de semana, surgem novos indícios de que o sítio em Atibaia realmente pertence a Lula. Uma revista semanal divulga uma minuta de transferência da posse ao ex-presidente e à ex-primeira-dama, e fotos de objetos pessoais do casal e de parentes. Em outra gravação liberada pela Justiça, o filho de Lula, Fábio Luiz, conversa com Calil Bittar, irmão de Fernando, um dos que aparecem como proprietários do sítio. Na conversa, Calil consulta Fábio sobre quem deveria chamar para um churrasco no sítio. Haveria um protesto e seria preciso ocupar o imóvel. Veja que o filho de Lula é quem autoriza o irmão do suposto dono do imóvel a levar um convidado para lá. Não, eu vou ver se eu convenço o Fabiano de vir para cá, né? É uma boa. Tá? Eu tenho sua autorização para isso, tem? Tem que ter autorização para tudo, meu amor. Ainda na sexta, manifestações em apoio a Lula, ao PT e ao governo reuniram pessoas em todo o país. Lula participou do ato em São Paulo. Eu espero que seja uma lição. Quase ao mesmo tempo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu a posse do ex-presidente na Casa Civil e devolveu a investigação ao juiz Moro em Curitiba. Ainda cabe recurso. Interceptação, O senador Delcídio do Amaral ressurge com declarações a uma revista semanal. Em liberdade condicional, Delcídio afirmou:
Errei a mando do Lula. O Lula comandava o esquema. Notícias e acusações que se acumulam dia a dia. Qual será o efeito de tudo isso na biografia de um dos mais populares políticos do Brasil? A relação primordial dele, em geral, é com grandes empresas, financiadores de campanha, etc, etc. Então ele se tornou um homem de elite, na verdade, né? Só que com um discurso de como se fosse ainda, né, pobre.